Não, assim, agradecer a oportunidade, né? Acho que é uma iniciativa muito boa, né, do IAB, do COSUL, da Direção Nacional, de fazer essa itinerância. Né? Agradecer ao Fabiano, a toda a equipe, todo o pessoal aqui do IAB da Paraíba que está nos acolhendo. Né? Também o Cristiano, o Pedro, né? E o Cal, né? Que estão participando e colaborando, né? Com essa nossa oportunidade. Eu acho que é esse aqui, pode ser. É esse? Não. Mas tá bom. Só que tem o cavalo do gaúcho. O cavalo é do aqui. O cavalo é do Aí, esse. Aí, obrigado. Então, feitos aí os agradecimentos, quero dizer que foi uma encomenda também que nos foi feita, né, que eu acho que a gente nos pegou um pouco no contrapé, né? Então, de preparar assim, em pouquíssimo tempo algum material sobre esse tema, que é um tema bastante amplo. Né? O que eu vou apresentar é uma provocação, ou seja, uma fração do que a gente pode conversar sobre isso. Mas eu acho que muito importante que essa iniciativa sirva, quem sabe, como exemplo para as próximas atividades do IAB, presidente, onde a gente possa trazer, né, material de discussão, além das discussões, né, da entidade, as discussões da política profissional, trazer também contribuição, né, como essa que o Pedro trouxe, dos trabalhos pessoais dele, que fica muito mais fácil, inclusive, de entender a vinculação dele com a entidade, a história, né, a partir dos trabalhos que ele apresenta. Então, eu não vou apresentar, né, mas numa próxima já me candidato, viu, Fabiano? Já me inscrevo. Poderia ter trazido, né, mas não trouxe. Então, é importante, né, eu dizer, né, que esse edifício não é meu. Tá? Aqui eu vou tentar falar alguma coisa sobre isso. Ó. Desafios da arquitetura brasileira, rumo ao Congresso da UIA 2020, o que o presidente Sérgio falou, ou seja, nessa tentativa de construir uma discussão, né, algumas provocações nessa escala do edifício, da cidade e algumas questões culturais. Então, a escala do edifício, eu acho que esse quem sabe, uma maneira mais ou menos clara de dizer como é que a gente se encontra hoje. Então, a arquitetura, o grosso da arquitetura que é realizada no Brasil, ou é autoconstrução, sem o arquiteto, né, ou é algo próximo, né, do mercado imobiliário, né, com esse tipo de resultado, quando não pior. Esse é em Porto Alegre, mas poderia ser em João Pessoa, em São Paulo, em Manaus. Né? Mas não poderia ser em Paris, por exemplo, que é a inspiração. Então não faz muito sentido. Mas o que representa esse edifício? Ele representa uma lógica do mercado imobiliário, né, que foi muito turbinada aí nos anos recentes e agora, felizmente, parece que com essa crise eles estão, né, perdendo um pouco de gás. Né? Essa lógica do mercado imobiliário, ela transformou, né, o imóvel num bem de investimento, ou seja, o apartamento, a loja, a sala comercial deixou de servir principalmente ao seu fim, que é morar pessoas ou trabalhar pessoas, e ela passou a se transformar numa maneira de investir e multiplicar dinheiro. Então, esse foi um problema muito grave, né, que afetou e ainda afeta as nossas cidades, né, e a lógica toda desse mercado excluiu o arquiteto, né, da esfera de decisão, né, nesse processo. Ou seja, quem manda nesse processo são investidores, incorporadores, são corretores imobiliários, né, e tem um arquiteto, que é o coitado que tem que assinar um negócio desse por necessidade, né, por alguma fragilidade de caráter ou por algum outro motivo, ele tem que aceitar esse tipo de trabalho, porque a gente está fora né, da possibilidade de enfrentar esse tipo de solução. Então, essa lógica de vender metros quadrados, em vez de vender arquitetura, de vender um apartamento, de vender um lugar, é a lógica que impera, né, nos dias de hoje. Aqui eu estava vindo para cá, esse aqui eu tirei uma foto do avião, daquela conversa que a gente teve, Fabiana, dos 2 andares e dos 40 andares. Então, a nossa cidade está sendo construída dessa maneira. Ela tem 2 andares ou ela tem 40 andares. Então, isso é muito comum. Não, isso é São Paulo. Eu estava aterrissando em Guarulhos para fazer a conexão. E isso provavelmente é Guarulhos. Mas poderia ser, sei lá, eu tenho ido muito a Foz do Iguaçu a trabalho e é a mesma coisa. A cidade tem toda 2 andares, onde não tem 2 andares tem 40. Né? E esses 40 andares são com edifícios, né, muito provavelmente iguais a esses,
né, a planta, a maneira de se implantar o terreno, o lote, etc. Então, essa lógica do mercado imobiliário também, ela não faz o projeto, ela escolhe e ela constrói um terreno, a maioria das vezes demolindo pré-existências, para colocar um projeto que já está pronto, que já se sabe que dá dinheiro, que dá lucro para as incorporadoras, para os corretores e etc. Então, né, essa é a lógica que está servindo e que está acontecendo em todo o Brasil. Aqui é um exemplo do que pode começar a acontecer e que a gente já começa a ver, né, alguma esperança, né, de alternativa. Esse é um projeto também para Porto Alegre, né, aqui, né, para quem conhece, é o Parque da Redenção, a Cidade Baixa. Então, né, um bairro consolidado, um bairro antigo, um bairro boêmio, né, com uma atmosfera, né, estudantil, cultural muito forte. Né, esse aqui é de uns colegas, né, uma turma bastante nova, né, 2 ou 3 escritórios que se reuniram e, a partir de algumas experiências anteriores deles, eles conseguiram vender para uma grande incorporadora dessas a ideia de fazer um projeto específico para aquele lugar. É um terreno bastante complicado, aqui tem um supermercado e tem uma frente muito pequena, mas tem um miolo grande aqui de terreno. Então, né, escritórios, lojas lá, né, ou seja, a rua se prolonga para o interior, né, com lojas, com bares, e aqui uma torre residencial, né, com um pavimento intermediário ali, com serviços, né, condominiais, etc. Então, esse tipo de ação, né, eu acho que claro, a gente não se compara com o Karl Marx Hof, com as experiências vienenses, né, mas é uma busca, quem sabe uma iniciativa para começar a fazer projetos específicos, mesmo quando nessa lógica de mercado imobiliário. Aqui tem mais algumas imagens, a gente consegue ver. Então, recuar um pouco a fachada, trazer nessas lojas essa vida, é uma rua que tem muito movimento. Né? Lime Silva é uma das ruas mais famosas assim, da boemia em Porto Alegre. Algumas pré-existências que são preservadas, alguns edifícios altos também no entorno, né? E a torre recuada no miolo do quarteirão, né? Liberando essas visuais. Então, um projeto bem legal, eles apresentaram para nós esse projeto lá no IAB, né? Eu vou comentar um pouco disso depois. E claro, essa lógica, né, principalmente quem sabe essa torre, né, a gente chegou a conversar sobre ela, tem uma inspiração em alguns excelentes exemplos de arquitetura contemporânea, de arquitetura moderna em Porto Alegre, dos anos 50, 60 e começo de 70. Né? Então, aqui o edifício Esplanada, né, que está aqui ele, né? Então uma torre residencial com várias tipologias, né? Não é habitação popular, né? Mas tem uma diversidade grande, um térreo, né, que conversa com a cidade, que tem lojas, que oferecem espaços. Aqui um outro edifício também no centro de Porto Alegre, esse aqui dos anos 60, né, que tem uma sala de cinema, né, com esse térreo, com comércio, um miolo aqui com escritórios, né, com áreas de atividade, né, comercial, né, e a torre de apartamentos. Aqui um outro que resolve um terreno triangular complicado, né, numa esquina, aqui na Duque de Caxias, né, uma via estruturadora também da área central. Aqui um outro, edifício Roma, né, na 24 de outubro. Né, a maneira como resolve esse térreo aqui é sensacional. Né? Então aqui algumas lojas, né, um acesso de escada ao meio nível. Esse meio nível elimina a necessidade de uma barreira física, um muro, uma grade. Né, ou seja, bem colocada essa área com acesso do edifício ali. A torre também, né, com diversidade. Então muito interessante. Ou seja, esses edifícios todos que eu mostrei eram edifícios de mercado imobiliário nos anos 50 e 60, projetos feitos por bons arquitetos que estavam inseridos, integrados e tinham poder de decisão nesse mercado. Então a gente tem que começar a brigar para que o mercado imobiliário entenda que a arquitetura de qualidade vai inclusive ajudar eles a vender, né, o seu imóvel, quem sabe com um metro quadrado com mais valor. Então a primeira provocação nessa escala, que eu chamei de escala do edifício, é essa, né? Recuperar a presença do arquiteto nessas decisões de projeto. Então, quais são as ações, né, individuais e coletivas que nós vamos empreender para conseguir recuperar essa capacidade nossa, inclusive no mercado imobiliário, que do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista intelectual da arquitetura, é completamente hoje assim, são coisas diferentes, né, arquitetura e mercado imobiliário.
Aqui o que a gente realizou lá no IAB, um ciclo que a gente chama Projeto e Obra, né, uma vez por mês, na quarta do IAB, né, 3 projetos, né, preferência obras construídas, são apresentados, cada um em 20 minutos, né, e a gente, com isso, o que a gente quer? A gente quer recuperar, ou pelo menos mostrar, né, a arquitetura de qualidade produzida no Rio Grande do Sul, que a gente não conhece. Então a gente tem acesso a sites, a revistas, né, da arquitetura produzida no mundo inteiro, mas a gente não conhece a arquitetura que está sendo produzida pelo colega, né, numa cidade próxima, né, ou às vezes até mesmo na nossa cidade. Então aqui alguns exemplos, não vou entrar no mérito, mas aqui é um edifício, né, de praia, né, ou seja, apartamentos de praia, no balneário. Esse aqui muito bacana, uma casinha feita com 50 mil reais, financiamento Minha Casa Minha Vida. Está aqui, ó. Muito bacana. Também um casal de jovens arquitetos da região metropolitana, né? Sim, sou popular. Bacana. Então, uma iniciativa, conseguiram, eles têm a planilha, eles nos apresentaram, assim, na apresentação que fizeram lá no IAB, mostraram a planilha de custos final, né? E não é 50, deu 49, uns quebrados. Né? Então, bacana, assim, legal que cumpriram, né? Afirmam e cumprem. Aqui também um outro colega nosso, né? Aqui é o anexo da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, uma arquitetura muito bacana, super contemporânea, arrojada. Aqui uma reforma, isso aqui é uma loja em Pelotas, um edifício pré-existente, né? A reforma que foi feita, né? Com uma linguagem também muito legal, aqui são desenhos e aqui são a execução. Esse aqui é o nome do ciclo. Esse é o ciclo que nós vamos apresentar agora para conseguir financiamento do Calma. A ideia é, no final desse ano, publicar, né, um catálogo, né, desses projetos que vão ser apresentados. O arquiteto faz o projeto e faz a obra. A gente chama projeto e obra, ele tem um foco assim, jovens arquitetos, de preferência que tenham assim, a construção ou a origem do arquiteto seja do interior do estado e também que seja obra construída. Então a gente não elimina as outras, né, ou seja, a seleção dos trabalhos é feita com esses critérios sem eliminar os outros. Algumas outras iniciativas importantes, né, as caravanas, né, publicações, né, o prêmio que a gente tem lá para os trabalhos de conclusão de curso, né, então mostrando também a qualidade das nossas escolas, dos nossos formandos. Então acho que isso são ações, né, que a gente tem em todo o Brasil, as premiações no IAB de vários estados, é algo que a gente tem que incentivar, né, tem que lutar para que isso seja cada vez mais mais usual, né, e que chegue realmente na sociedade essa nossa capacidade. Aqui é o evento esse de lançamento do Prêmio AB, alguns colegas que ganharam em anos anteriores. Segundo ponto. Oi. Falta 5? Então eu vou correr. Segundo ponto, a escala da cidade é isso aqui. Ó. Vocês estão rindo que não é na cidade de vocês. Isso aqui é Porto Alegre. Vocês têm aqui em João Pessoa, tem um viaduto de 2 andares estaiado. Lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, tem. Não, isso não existe. Isso é projeto. Não, isso é o projeto. A execução ficou pior ainda. Essa é a execução. Porque no projeto parecia que ia dar para ver a igreja ainda. E onde é isso? Isso aqui é na perimetral com a Bento Gonçalves. Então é um viaduto de 2 andares, estaiado, né? Ou seja, tem um vão ali que não deve ter 30 metros, eles estaiaram, porque está na moda, todo mundo tem que ter uma porcaria estaiada. Então, o que eu vou dizer? Vou passar adiante. Aqui também, né, uma outra obra, uma obra importante lá em Porto Alegre, que é a transformação de um parque numa autopista. Então aqui, isso aqui era parque, ó, o parque vinha até aqui assim, mais ou menos isso. Né? Era a área de parque e agora, né, a gente, nas discussões lá na prefeitura, a gente chama de quadruplicação, não é duplicação, é quadruplicação da avenida, né, porque agora ela ficou, e aqui está o rio, pena que eu não tenho uma foto mais ampla, mas aqui é o rio, aqui é o parque. Então para ir do rio para o parque, né, tem aqui, parece aquele joguinho das galinhazinhas que atravessa o fio aí. Aqui o movimento que foi feito para preservar as árvores e o parque, como vocês podem ver, foi derrotado esse movimento pela tropa de choque.
A Prefeitura de Porto Alegre cortou essas árvores às 4 horas da manhã, com apoio da Brigada Militar, da tropa de choque da Brigada, e tinha lá os malucos acampados lá para defender as árvores, que foram presos, todos eles, claro. Barbaridade defender uma coisa dessas. E esse aqui é uma iniciativa, que aqui é o Rio de Janeiro, né, a explosão do viaduto. Ou seja, nós estamos construindo implosão, né? Explosão. A implosão do viaduto, que é, ou seja, recuperando um sentido contemporâneo de cidade, ou seja, recuperando a cidade, né, para as pessoas. Aqui em São Paulo, né, isso aqui eu fui, esse aqui eu peguei da internet, mas eu fui comer os food truck, né, que é a carrocinha. Por que não chama de carrocinha? É tão simpático. As carrocinhas aqui de comida e tal, no Minhocão, em São Paulo. Também. Aqui alguns exemplos de Porto Alegre, ou seja, esses movimentos de recuperação da rua, né, para essas atividades. Vaga Viva em Porto Alegre, as primeiras chamaram a polícia, a gurizada foi presa, né, depois, né, viram que não ia adiantar, que não ia resolver o problema, né, e agora já tem, né, além do Vaga Viva, esse aqui é o pessoal do Massa Crítica, né, imaginam fechar na sexta-feira à noite um viaduto para passar, um túnel para passar a bicicleta. O pessoal fica enlouquecido. Aqui tem um coletivo lá que se chama Defesa Pública da Alegria, né, que o nome, só o nome assim, já é inspirador. Então, que é o pessoal que está organizando essas atividades de rua lá, muitas delas. Né? Eles fizeram também a Defesa Pública do Progresso. E aí, claro, o progresso, né, partindo do cinza ao meio. Isso aqui é um pedacinho de uma letra de uma música, né, de um compositor importante nosso lá. Então, também a Defesa Pública do Progresso. Qual o progresso? O progresso de verdade, não o viaduto, o asfalto. Aqui estão eles, né? Isso aqui eu acho que é bem no centro da cidade. Então, né, reúne, combina lá pelo Facebook, pela internet, reúne, faz, né, toma chimarrão, cachaça, tem até uns maconheiros aí no meio. E bacana, né? É isso. É que no Uruguai já tá liberado, então esse vem se expandindo. Vai chegar, vai chegar. Então, até chegar aqui. Não, mas pode dar um empurrão lá também. Mas isso, né? Esse aqui também é uma turma que se juntou para preservar umas casinhas históricas, onde apareceu um espigão daqueles de carimbo. Né, e por enquanto está conseguindo sucesso. A segunda provocação na escala da cidade é essa. O arquiteto tem a responsabilidade de ajudar a construir um projeto de cidade, um projeto para a sua cidade. A gente tem que atuar nesse sentido. O que nós estamos fazendo lá, e tem alguns exemplos também do IAB Nacional e de outros estados, a gente elaborou esse documento para um projeto de cidade, um decálogo, né, sobre a cidade. Isso está no site. A gente participa de algumas atividades também, né, votações importantes, né, que tem a ver com os assuntos, os temas que nos interessam. Na primeira audiência, eles esvaziaram o plenário em função do barulho. Então, na segunda, ninguém fez barulho, né, mas levou aqui uma mensagem, né, ficou de costas, levou a mensagem. Olha a cara aqui dos jovens vereadores aqui. Esse aqui até se virou para ver que estava. E a mensagem diz o quê? Aqui também uma ação bacana que a gente fez, a gente criou um grupo para assessorar alguns movimentos de moradia, né, para a implantação de AES. Então a gente fez uma espécie de uma consultoria técnica, né, junto também, né, da Câmara de Vereadores e de outros movimentos, sindicatos e engenheiros, participou também em alguns outros. E a gente conseguiu garantir algumas áreas centrais, né, para a moradia popular, né, que estavam sendo todos retirados. Então é um tema longo, mas interessante que a Câmara derrubou o veto do prefeito. Então aprovou e depois derrubou o veto. Aqui a lei da assistência técnica também, é uma legislação de 2008, né, que a gente briga insistentemente para tirar do papel. Eu vejo que o pessoal de Brasília lá agora, né, com o Gilson na cabeça, aquela turma, eu acho que eles vão conseguir fazer avançar isso como um exemplo. Aqui, né, para pegar um exemplo nacional, né, a iniciativa do Quitandinha Mais 50, aqui foi a entrega, né, do documento crítico A Minha Casa Minha Vida, que foi feito no gabinete do Gilberto Carvalho, né, na presidência da República. Aqui uma iniciativa nossa de entregar para o prefeito lá de Rio Grande, e em várias outras cidades do Rio Grande do Sul a gente fez o mesmo, entregar para o prefeito, levar esse documento, né, e conversar com os administradores a respeito, aqui o pessoal do núcleo lá da cidade do Rio Grande. O terceiro
A terceira escala, né, a escala como é? Da depressão. Né? A terceira escala é a escala psicossociológica cultural, né, que vai falar da ansiedade. Então tá aqui. Achou que era brincadeira? Não, mas é ansiedade. Eu acho assim que a gente tem que... Eu vejo assim que a nossa atuação e a cultura nossa, ela é muito ansiosa por resultado e não consegue elaborar o passo a passo de transformação, né, que a gente tem que construir. Né? Então o prefeito ele quer a obra, o arquiteto quer, né, ou seja, quer entregar o projeto, tudo correndo, né? A gente tem essa ansiedade muito presente. Essa aqui é uma escala de uma ansiedade individual. Eu até gosto do Franguelli, já vi algumas palestras dele, assim, acho bem legal. Agora a arquitetura dele demonstra claramente essa dificuldade que a gente tem de elaborar, né, ou seja, essa personalidade. Né? Isso aqui parece aqueles filtros que a gente aplica no Photoshop. Né? Eu não sei se não é assim que ele fez esse projeto. Aqui depois da arquitetura, a ostentação. Né? Aqui que é a ansiedade do arquiteto. Aqui é a ansiedade do poder público. A obra tem que ficar pronta na data política definida para atender a um calendário que não é o calendário da obra. A obra é feita de qualquer jeito. E acontece uma situação dessas e muitas outras que a gente sabe. Né? Porto Alegre, ela tinha 17 obras da Copa, só uma foi concluída, que foi exatamente o estádio Beira-Rio. E concluído assim, porque, né, tinha ainda algumas coisas. As outras 16 estão paradas, estão em andamento, estão lá. O acesso ao aeroporto, né, que era para ficar pronto para a Copa, não existe. Então quem chegou para a Copa no aeroporto de Porto Alegre fez lá um zigue-zague pelo miolo do bairro, por umas ruazinhas, né, de paralelepípedo, porque a obra não ficou pronta. Então aqui uma questão muito grave que o Sérgio comentou é a falta de projeto, ou projeto elaborado. Aqui uma homenagem, né, o Fabiano me contou a história, né, desse bairro, assim, que, né, me contou primeiro muito bacana dos 12 metros aqui da linha de tangente, só que aqui virou uma linha, como é uma parábola. Então isso aí é algo comum, né, em todas as nossas cidades, e claro, não é uma crítica a João Pessoa, porque isso aqui acontece, eu poderia ter trazido muitos exemplos de Porto Alegre, onde o decreto canetaço, e agora querem que, né, o Congresso quer permitir que os planos diretores sejam alterados por canetaço, então espero que, né, que a gente não permita isso lá. Mas assim, isso aqui acontece, né, direto, e quem sabe também é um exemplo, Fabiana, dos 2 andares e dos 40 andares. Aqui tem um exemplo nosso, né, do co-irmão, né? Então, aqui é o estádio do Grêmio, a arena do Grêmio. Isso é o projeto do Grêmio? Isso é o projeto? O projeto está lá, para vocês verem a importância do estádio no projeto. Isso aqui são as torres residenciais e comerciais que estão sendo construídas do lado, numa área de várzea, que as estacas desses edifícios aqui chegam a mais de 30 metros. Então, numa região de difícil acesso da cidade, margeada em toda essa área, toda essa linha aqui, ó, é uma autoestrada, e o acesso do bairro é por aqui. Então, assim, um equívoco, né, para atender a uma demanda que, por um lado, era uma demanda esportiva e política de construir um novo estádio, só que esse novo estádio, em troca, né, a cidade tem que permitir fazer isso aqui para bancar. Então, isso aqui também a gente assiste em todas as cidades, né, diariamente a gente vê esse tipo de iniciativa. Então, e azul assim, né? É feio. Feio, né? E daí aqui, né, para deixar um pouco mais leve, né, os exemplos que a gente tem, né, dessa atuação individual do arquiteto, pessoal do arquiteto, aqui o Sesc Pompeia, né, e todas as obras da Lina, né, maravilhosa. Né, assim, o melhor arquiteto brasileiro, na minha opinião, é a Lina, então não é nenhum dos outros. Mas tem esse aqui também que é muito bom, né, o Lelé e outros tantos. Então eu trouxe mais para um pouco introduzir esse ponto, com esse ponto que eu vou encerrando. Mas estamos brigando. Os cursos de formação também, muito importante, né, Sérgio? A qualificação contínua, né, dos arquitetos, dos jovens arquitetos, e as atividades culturais também da profissão, que elas são fundamentais. Aqui o Solar, lá em Porto Alegre, em diversos momentos.
Aqui ações, né, também de outros departamentos do IAB Nacional, né, a grande vitória que a gente teve, né, quando barrou o RDC, né, e aqui também o Singapura, Singapura não, né, as máscaras do Lúcio e do Niemeyer. Outro dia a gente ia fazer uma rifa lá no escritório, a gente só tem uma de cada, ia fazer uma rifa, a gente fez uma rifa e ninguém ganhou a rifa, a gente juntou dinheiro e fez um churrasco. Vamos fazer uma próxima agora. Vou fazer um leilão. Um leilão. Mas é que o leilão alguém ganha, então a rifa ninguém ganha. Essa que foi. Aqui a Estação Antártica, né, um concurso bacana, né, ou seja, fazer um projeto, executar uma obra quase como se fosse da Lua. Os guris contaram para nós também isso aqui num evento que a gente fez no interior, né, em Santa Maria, a gente levou, né, um deles para lá. Aqui também, né, um concurso, né, ou seja, um concurso muito raro, que é um concurso de desenho urbano, de urbanismo. Né, então, um plano diretor, né, que gera uma estratégia para um setor da cidade, que gera a necessidade de um projeto específico. Então, muito bacana, as inscrições ainda estão abertas. Então, participe, nós vamos participar, a gente espera. Né? É que a gente só sabe que participa quando entrega, né? Porque até entregar... Eu gostaria muito de participar, mas não posso. Não pode. Né? E aqui concluindo, né, ou seja, tudo isso com esse foco, com esse horizonte nosso na Rio 2020, entendendo que esse congresso não é um congresso festivo daqui a muitos anos, mas ele é o ponto final, né, ou seja, o ápice de um processo que a gente vai construir, está construindo desde agora, né, e que a gente quer a colaboração de todos os arquitetos brasileiros, né, para fazer, né, em conjunto ou seja, esse movimento. Né. Então, lançando também, né, essa possibilidade, né, todos os Brasis, não só Brasil, que o Pedro falou. Né, então, o Brasil como acolhedora também, né, de índios negros, né, alemães, italianos, japoneses, etc. E essa mistura que a gente tem regional também. Né. Então, com isso eu encerro, agradeço também, né, a atenção de todos vocês, a gente fica disponível aí para o debate depois.